Carta aberta aos meus ex-alunos. Olá, queridas e queridos ex-alunos. Hoje, colegas de profissão, assistentes sociais. Decidi escrever essa carta e gravar esse vídeo motivada por uma revigorante reunião que participei no sábado, no bairro de Itaquera. E por hoje ser Dia dos Professores. Todos os anos eu recebo carinhosas manifestações de ex-alunos. Mas a situação é tão grave que nesse Dia dos Professores sou eu que me dirijo a vocês. Antes de qualquer coisa, preciso dizer que devo pedir desculpas a vocês. Lembro que mais de uma vez fui indagada por alunos em sala de aula sobre a possibilidade do retorno do militarismo no Brasil. Em todas as vezes eu fui taxativa. Claro que não. Temos uma democracia com muitos limites. Mas não é possível, no mundo em que vivemos, uma ascensão de forças militares, tal qual as vivenciadas nas décadas de 60, 70 e nos inícios dos anos 80. Lamentavelmente, eu errei, queridos. O que estamos vivendo hoje, agora, era inimaginável para qualquer um de nós, e é um horror. Sei que a nossa profissão nunca foi coesa, mesmo nos últimos anos, sob a hegemonia da construção do projeto ético-político profissional, sendo esse a expressão da luta contra a ditadura e o conservadorismo. Forças de reação a esse projeto se avolumaram no interior da profissão. Bem, este preâmbulo é para dizer que eu posso imaginar como está sendo difícil para vocês compreender tudo que está em jogo na política brasileira nesse momento histórico. Está difícil para todos nós. Alguns ex-alunos têm me procurado para pedir estratégias de como enfrentar tudo isso. Como lutar pela democracia, de como dialogar com assistentes sociais que ainda seguem indecisos e ou apoiando o candidato Bolsonaro. Alguns ainda me perguntam sobre a dificuldade de aderir à proposta do governo petista de Fernando Haddad. Senti-me então na obrigação de colaborar com o debate sem desconsiderar a possibilidade de um encontro para dialogarmos mais. Encontros são imprescindíveis. Eu estou à disposição para isso. Vocês não estão sozinhos. Acredito que temos as ações urgentes de curto prazo, até dia 28/10, até as eleições, de como reverter votos, de como garantir a democracia. Depois, as ações de médio prazo, até dezembro, como a gente vai organizar até o final do ano. E ainda as ações permanentes, a depender do resultado das eleições, como a gente vai se organizar. As questões mais importantes que eu estou percebendo agora, a questão mais séria e que está em jogo é a democracia. Na minha opinião, a democracia é o patamar mínimo para que a sociedade se organize. Nesse sentido, os candidatos Haddad e Bolsonaro possuem projetos e perspectivas completamente antagônicos. Por um lado, Haddad vem construindo uma campanha de frente ampla a favor da democracia e contra a ascensão do fascismo de Bolsonaro. Já Bolsonaro tem sua campanha baseada no ódio, na mentira, no medo. Esses elementos são ainda somados a um conjunto de propostas neoliberais que buscam destruir direitos sociais e civis, perseguir as pessoas e combater qualquer tipo de organização social e política que se oponha a ele. Bolsonaro, como disse Haddad, é uma mistura de neoliberalismo desalmado com fundamentalismo religioso. Bolsonaro representa o maior ataque à democracia desde a abertura política no fim da ditadura. Bolsonaro representa a destruição de todo e qualquer princípio democrático que estrutura a nossa Constituição de 1988. Ele não respeita a Constituição de 1988. Ele despreza a Constituição de 1988. E são vários os exemplos. O fato de Bolsonaro não participar dos debates públicos com Haddad demonstra claramente seu modo de fazer política. Ele vai destruir todo e qualquer espaço coletivo de participação. Ele é contra o diálogo, ele é contra o argumento, ele odeia as palavras. Ou seja, haverá um esvaziamento total de todas as instâncias participativas e isso será um desastre para o nosso trabalho profissional. Bolsonaro votou contra os direitos sociais. Ele votou a favor da emenda constitucional de 95, Emenda Constitucional 95, que congelou o orçamento da área social por 20 anos. Ou seja,
Será nos nossos plantões sociais que essa demanda vai aparecer. Isso significa a precarização ainda maior da saúde e da assistência social. Nós conhecemos o SUS, eles não. Nós sabemos que é preciso mais investimento. Eles querem destruir a universalidade da saúde. Em um país tão desigual, isso colocará em risco a vida dos mais pobres. Bolsonaro votou contra a PEC das empregadas domésticas. Essa medida foi uma conquista para as mulheres trabalhadoras e pobres desse país. Bolsonaro inventou um 13º para o programa Bolsa Família, enquanto durante todo o tempo ele demonstrou desprezo pelo programa. Bolsonaro tem aquela velha concepção de que a pobreza é responsabilidade individual dos sujeitos. Bolsonaro é vil. Por mais de uma vez, ele falou que o Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser jogado na latrina. Somos nós que atendemos as crianças e os adolescentes profundamente marcados pela violência. O Estatuto nos dá a baliza para debater e defender direitos. Bolsonaro defende o ensino à distância para o ensino médio e fundamental a partir dos 6 anos. Bolsonaro disse a uma colega parlamentar, a Maria do Rosário, que só não a estuprava porque ela não merecia. Isso significa que existam mulheres que mereçam ser estupradas. É isso que ele está querendo dizer. E mais, ele legitima a violência contra as mulheres. Somos nós que atendemos as mulheres vítimas de violência doméstica todos os dias nos nossos plantões. Bolsonaro foi capaz do ato que eu julgo o mais inominável que eu já presenciei. Quando ao votar no impeachment, ele disse a frase: em homenagem a Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, ele evocou a tortura. Ele evoca tudo aquilo que a humanidade tem de pior. Ele destrói a política, ele interrompe o debate. Nós podemos ter todas as críticas do mundo a Dilma, ao PT, ao Lula, mas nós não podemos nos embrutecer. São tantas barbaridades que a gente fica sem fôlego. Eu posso imaginar a insatisfação, o medo e a preocupação que cada um de vocês está nesse momento. Está difícil falar com os familiares, mas será ainda pior num cenário com Jair Bolsonaro, presidente da República. Portanto, eu faço um apelo, reflitam, ajudem as pessoas na discussão. Vamos fazer um acerto de contas nesse país, olhando para frente e não votando a favor das páginas mais tristes da nossa história. É muito simbólico que nesse dia dos professores, Haddad, um professor, ofereça livros como símbolo de sua campanha, enquanto Bolsonaro só tem as armas. A gente sabe para quem está apontado o fuzil: para os mais pobres, para os negros, para todo aquele que ousar reivindicar algum direito. Diante do avanço do fascismo, que a gente saiba defender a democracia. Nosso projeto profissional tem em seu DNA a luta contra o arbítrio e o autoritarismo. Votar em Bolsonaro é desconsiderar a história recente e democrática do nosso país e da nossa profissão. Estou inteiramente à disposição para debater. Não para convencê-los de que eu estou certa, mas para dar-lhes elementos para uma reflexão crítica da grave situação do nosso país nesse momento histórico. A história será impiedosa com todo aquele que não assumir o seu lado. Esse é o papel do educador. Feliz dia dos professores a todos aqueles que me ensinaram a lutar pela democracia.